Olha só que interessante. Quem somos, né? A partir das inscrições, olha só, nós temos aqui entre 18 e 19 anos, temos 18%. 18% de vocês aqui tem entre 18 e 29 anos. A maioria, quase 50%, tem de 30 a 45 anos. Nós temos ali 21% entre 46 e 60 anos. E nós temos 15% aí da melhor idade, né, acima de 60 anos. Então, a primeira conclusão que eu chego olhando isso aí é que nós somos uma mistura de juventude e maturidade. Vocês veem que a gente tem homens aqui de todas as idades. É verdade que a idade que mais prevalece, que mais aparece ali com destaque, é entre 30 e 45 anos. Mas nós temos ali um misto de juventude e maturidade. E por que isso é importante? Porque a mentoria dos homens tem como objetivo, tem como finalidade, promover o vínculo dos irmãos, e essa troca de experiências aí, é isso que enriquece a gente. Porque podemos aprender muito com os jovens. A vida, na Bíblia fala, né, que a juventude, os jovens têm vida, né? E os jovens também podem aprender muito com os mais experientes, com a sabedoria, com a maturidade. E se a gente misturar os dois, é que pode dar coisas maravilhosas. Vocês imaginam homens maduros se renovando com a vitalidade da juventude e jovens aprendendo também mais, com a maturidade que vocês têm. A segunda coisa é que eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quais são as qualidades mais exigidas do homem atualmente? E a qualidade que mais apareceu foi a consistência. 44% de vocês falaram que a qualidade mais exigida do homem atualmente é a consistência. Na sequência, a coragem, depois a fidelidade, o domínio próprio e a esperança. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, a consistência é a nossa capacidade de nos manter regular e estável. Então, a consistência mostra o quão firme e sólido você é nas suas convicções, no teu caminhar. Eu brinco sempre com os homens o seguinte, sabe, Deus não quer que você vá rápido demais para chegar longe o mais rápido possível, mas Deus quer trabalhar em nossas vidas para que, passo a passo, de forma consistente, de forma sólida, de forma firme, a gente vá cada vez mais, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais na direção do Senhor. E é tijolo sobre tijolo. Por isso que a consistência ela aparece como uma qualidade que, aqui entre nós aqui, aparece como a mais exigida atualmente. A segunda é a coragem. A coragem nada mais é do que a firmeza e a força que nós podemos ter para ultrapassar situações difíceis. Então, sim, todos nós temos medos, todos nós somos homens, somos seres de carne e osso, sabe, providos de emoção, providos de sentimento, então todos nós temos medo. Então a coragem não é a ausência do medo, a coragem é você seguir em frente mesmo tendo medo. É você seguir em frente com Deus, sabendo que Deus está na tua vida, os medos vão vir, mas você não para. Isso é a coragem, é a segunda qualidade que mais aparece que nós precisamos trabalhar. A terceira delas é a fidelidade. A fidelidade aqui a gente pode dividir em duas partes. A fidelidade que eu vou chamar aqui de lealdade, que é a sua capacidade de se manter leal aos seus princípios, se manter leal à sua igreja, se manter leal aos seus amigos, se manter leal àquilo que você se propôs a fazer. Então, é um pouco a integridade que você tem de caráter de se manter leal. Isso também é fidelidade. E a segunda fidelidade aqui, eu quero chamar a fidelidade que dá honra e guarda o coração. Que é a nossa capacidade de nos manter, por exemplo, fiéis às nossas esposas, fiéis aos nossos filhos, fiéis à nossa família, fiéis à nossa fé, de dar honra às nossas esposas, de vencer as tentações, de vencer os inimigos e guardar o nosso coração. Porque um dia nós prometemos a elas lealdade, fidelidade, então a nossa capacidade. Então essa é a terceira qualidade mais exigida do homem atualmente. A quarta delas é o domínio próprio. O domínio próprio nada mais é que a nossa capacidade de administrar as nossas emoções.
O domínio próprio é um dos frutos do Espírito lá registrado em Gálatas. Deus quer que você trabalhe isso. É fácil? Muitas vezes não. Para uns mais fácil, para outros mais difícil, porque temos os temperamentos, tem pessoas mais sanguíneas, tem pessoas mais coléricas. Mas a nossa capacidade de trabalhar as emoções vai ser exigida cada vez mais de nós. Homens atuais, homens modernos. Se você for para o território das empresas, do trabalho, vocês vão perceber que cada vez mais gerir as emoções é o que eles chamam de soft skills. Cada vez mais se demanda isso dos homens no ambiente de trabalho e menos da parte técnica. A parte técnica você aprende. Gerir as emoções é algo que a gente desenvolve. E com Deus nós aprendemos muito mais. E a última delas é a esperança, que é a capacidade de você ver o sol quando você não tem nada mais do que nuvens. Ou seja, é a sua fé, a sua confiança em Jesus, a sua perseverança em Jesus. A esperança também é uma qualidade muito exigida do homem atualmente. Tá bom? Depois, e sua família? Como que nós estamos aqui distribuídos? Olha só, 80% de nós somos casados, 20% são solteiros. Depois, os que são casados, 24% não têm filho, 21% têm um filho, 30% têm 2 filhos, 20% têm 3 filhos, aqui eu me incluo, tá bom? Eu brinco com a minha esposa que a gente ajudou a popular o mundo, né? Quem tem um filho está diminuindo a população mundial, né? Quem tem 2 filhos está mantendo. Eu estou acrescentando, eu estou aumentando a população mundial. Então eu estou ali nos 3. E tem ali um 3% ali de corajosos de verdade, aquilo ali é homem de verdade mesmo. O Dimas conhece de cor os 3 pilares, sabe? Então, eu queria convidar vocês aqui a gente incluir um 4º pilar na mentoria dos homens, que é o homem e as gerações, que é a nossa capacidade de formar este jovem, de formar os próximos jovens, de integrar eles, de trazer eles para uma visão de discípulo de Deus, sabe, uma visão de homem cristão, homem íntegro, homem que busca a integridade e que quer crescer na presença do Senhor. Posso ter o engajamento de vocês? Está fraco, muito fraco. E isso aí não é homem sênior, não. Posso ter o engajamento de vocês? Amém. Meus amados, se tem uma coisa que Jesus deixou para a gente é ide e fazer discípulo. E eu acho que nós, homens aqui, temos essa responsabilidade de fazer discípulos. E podemos fazer com os nossos jovens adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos filhos homens, através do exemplo. Amém? Então, eu quero fazer esse convite e a partir das próximas mentorias, cada vez mais eu vou estar trabalhando esse tema junto com vocês, como é que a gente pode envolver cada vez mais essa geração. Amém? Era esse o convite que eu queria fazer para vocês. E vamos passar para a palavra agora. E eu convidei o pastor José Carlos para trazer a palavra hoje. Vem cá, pastor. Eu não sou tão bom quanto o Dimas para apresentar. Porque o Dimas é um stand-up comedy. Ele é fera. É diferenciado. Eu acho que os irmãos já conhecem o pastor José Carlos. Ele esteve com a gente aqui faz 2 semanas, eu acho, né, pastor? Acho que 3 semanas. 3 semanas. Ele pregou aqui no Congresso dos Jovens, nos 2 cultos no domingo. Então, eu acho que os irmãos já conhecem ele já. Então, a gente convidou ele. Aprendemos a amar. Eu conheci ele agora, o Dimas de mais tempo, o Hugo também, né? E foi uma bênção. Está sendo uma bênção. Então, o tema que a gente lançou para hoje era o homem completo. Então, o pastor vai ministrar esse tema no nosso coração, desse homem completo. E eu queria fazer uma oração antes da gente começar essa palavra. O pastor José Carlos é lá da igreja de Rescue Church, Miami. Tá vendo? Então, é um pastor internacional. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos. Deus Santo, Deus Pai, poderoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Desde já, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, o nosso coração, a nossa alma, que é onde repousa todas as nossas emoções. Está aqui o pastor José Carlos, usa a vida dele, Senhor, fale ao nosso coração, ministra ao nosso coração, que hoje o Senhor possa nos libertar, nos fortalecer, nos erguer, nos restabelecer
e nos tornar cada vez mais homens completos, como diz a tua palavra. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Está com a palavra, pastor. Graça e paz para todos os homens aqui nessa noite, amém? Que bom estar de volta com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou José Carlos da Silva, natural de Santo André, vivendo nos Estados Unidos há 25 anos, casado com a Cláudia Dornelas da Silva, há 45 anos, agora dia 17 de setembro, nós vamos completar 45 anos de feliz união conjugal. Cresci na igreja, na infância, adolescência, juventude, e agora na velhice continuo na casa do Senhor. Deus nos deu 3 filhos. Vocês viram lá que a faixa que tem 3 filhos é de quantos anos? 60 para cima, então eu estou dentro. É porque na nossa época não tinha televisão, e se tinha era proibido. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer filho. Né? Não tem televisão, vamos nos divertir de alguma maneira. Agora tem televisão, tem Netflix, tem tanta coisa, tem cinema. Na minha época não podia ir no cinema, não podia ter televisão em casa, quanto mais ir no cinema. Então a gente fazia filho para se divertir. Então eu estou nessa faixa do 60. Vocês estão dando risada porque não é com vocês, né? Mas tá tudo bem. Então, a gente serve ao Senhor ali em Miami. Os meus 3 filhos são pastores. Hoje, o caçula, que vai fazer 40 anos, ele é o pastor da igreja em português. O filho do meio, que tem 41, para vocês verem a escadinha, né? 41, ele é o pastor da igreja em espanhol. E o filho que tem 44, está plantando uma igreja agora na cidade de Jacksonville. Tem muito brasileiro indo para lá. Ele é um homem de negócios, tem 2 empresas e ele está transferindo as empresas dele lá para Jacksonville e ele vai plantar uma igreja naquela cidade. Tenho 6 netos, o 6º neto nasceu agora, dia 19 de agosto, nasceu o Israel. São 6 netos, o mais velho vai fazer 16 anos, uma família, graças a Deus, sacerdotal, uma família que serve ao Senhor Jesus. Amém? O texto bíblico usado como tema principal para essa noite está no Salmo 42. Se você pudesse conectar no Salmo 42, que ele traz um alerta para a gente. E lendo o Salmo, meditando no Salmo, eu fiquei perguntando, Deus, que homem da Bíblia, além de Davi, viveu esses momentos, expressou, fez uso das expressões encontradas no capítulo, ou no Salmo 42, porque Salmo não tem capítulo, no Salmo 42 e nos seus versos. E eu destaquei algumas expressões deste Salmo. Primeira dela, minhas lágrimas. É a primeira expressão que a gente encontra no Salmo 42. Eu separei 7. Eu sei que você pode ver outras expressões. A segunda, onde está o teu Deus? A terceira, por que estás abatida, ó minha alma? A quarta, por que estás inquieta a minha alma? Ó minha alma. A quinta, espera em Deus. A sexta, minha alma está abatida. Você observa que na terceira expressão ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? E agora, na quinta, na sexta expressão, ele está dizendo, minha alma está abatida. E a última, por que te esquecestes de mim? Então são expressões fortes que o salmista coloca
nesse Salmo 42. O momento dele é um momento difícil, é um momento de perseguição, é um momento de abandono, é um momento de crise, até mesmo existencial e até mesmo de questionamento. Se Deus me escolheu para ser rei, por que eu estou passando esse perrengue? Por que eu estou passando por esses momentos tão cruciais, tão difíceis? E eu fiquei pensando, Deus, além de Davi, qual um outro homem que viveu momentos assim, de tantos questionamentos, momentos de realmente ter que derramar lágrimas, de ter que questionar Deus, do que são feitas as tuas promessas, do que são feitos os teus sonhos para mim, do que são feitos os teus planos, os teus propósitos. E são coisas que muitas vezes batem na nossa cabeça. Quando Deus me levou para os Estados Unidos, eu era vice-presidente de uma igreja de 60 mil membros. Fui o mais novo vice-presidente daquela igreja, com 33 anos de idade. Assembleia de Deus, Baixada Santista, mais de 1.200 igrejas. Igreja pelo litoral sul, litoral norte, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, atravessava para o outro lado do Mato Grosso. E Deus pega e me arranca da cidade onde a gente amava. Não é a minha cidade, eu sou de Santo André, mas de paixão, de coração, Santos era a minha cidade. Tudo maravilha, tudo certo, e Deus pega e me arranca e me leva para Miami, para um lugar deserto, um lugar, não sei se você sabia, agora já mudou, graças a Deus, mas Miami era cemitério de pastores. Miami era lugar de pastor adulterou no Brasil, manda para Miami. Pastor roubou no Brasil, manda para Miami. O cara pisou na bola aqui, manda para Miami. Cheguei lá, comecei a visitar os Estados Unidos desde 92, e o que eu via quando ia nas igrejas era aquela meia dúzia de gatos pingados. E eu falava, Deus, esse é o último lugar do mundo que eu quero vir. E aí Deus pega e me manda para lá. E quantas vezes eu chorei lágrimas. Quantas vezes eu perguntei, Deus, aonde o Senhor está? O que aconteceu? Aonde eu errei? Aonde eu pisei na bola? Que o Senhor está me punindo? Isso é uma punição? Isso é um castigo? Porque estás abatida a minha alma? Quantas vezes eu perguntei e a resposta vinha, né? Porque você não está feliz onde você está. Você está questionando Deus. E eu fiquei, Deus, que homem. E o Senhor colocou no meu coração para a gente pensar junto aqui sobre José. José poderia fazer uso de todas essas expressões. José era inteligente, sábio, dedicado, trabalhador, esforçado, íntegro, sincero, honesto, fiel, bonito, simpático, atraente. Quais são aquelas que você colocou ali? Aquelas 4: capacidade, consistência. Então vamos, acrescenta aí. José era um cara consistente. Que mais? Ele tinha domínio próprio. Eu vou acrescentar aqui depois, né? Coragem. Por isso que eu falei para vocês, né? Deus parece... E eu não falei nada com o Emilson. O Emilson não sabia nada do que eu ia falar. E eu tampouco sabia o que ele ia falar aqui para vocês. Mas veja como Deus conecta as coisas. Nós estamos aqui numa noite de conexão. É um congresso de homens onde a gente se conecta com Deus, com a sua palavra, com a igreja e com os nossos irmãos e amigos. José então era o quê? Consistente, corajoso, tinha domínio próprio, fiel, leal e tinha esperança, porque tinha sonhos. Inteligente, sábio, dedicado, trabalhador, esforçado, íntegro, sincero, honesto, fiel, bonito, simpático, atraente. Pensei em Davi,
Mas eu falei, Davi deu um monte de pisada na bola, ainda que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, não dá para falar que Davi era um homem completo. Vamos para outro. Pensei em Moisés. Moisés, caramba, ele foi demais. Mas ele também pisou na bola, cometeu, um assassinato, matou um egípcio. Então não dá para falar que esse cara é um homem completo. Se o tema é homem completo, meu Deus, e agora? A gente sabe que Deus usa os imperfeitos e Ele não está buscando os perfeitos, Ele está buscando a nossa perfeição, a nossa santificação, é um processo. Então me veio no coração José. José é o homem que tinha sede de Deus, sede de realizar os sonhos de Deus, comprometido com Deus, comprometido com seus sonhos, comprometido com os propósitos de Deus. Diga comigo, eu me comprometo hoje com os meus sonhos, com os sonhos de Deus, com os meus propósitos e os propósitos de Deus. Nós temos que ter sonhos, nós temos que ter propósitos, mas os que prevalecem são os sonhos de Deus que são maiores que os seus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os propósitos de Deus são maiores que os nossos. José nasceu num ambiente, irmãos, e eu fiquei assim, aterrado quando eu esmiucei um pouco mais sobre a vida desse homem. Você já deve ter ouvido tantas vezes. Mas olha só, o ambiente no qual ele nasce, ele cresce. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para ser um cara que ninguém acreditava nele. Primeira coisa, olha só, seu pai Jacó teve 4 mulheres. Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Olha o ambiente que ele está. O pai tem 4 mulheres. Ah, pastor, mas naquela época podia. Abraão só teve Sara e Quetura. A Agar entrou na história de gaiata. Ela entrou de gaiata num navio, mas tudo bem. Mas Abraão só teve Sara, ela morreu, ele casou com outra. Agora, Jacó, e o próprio nome, o pai dele era o quê? Um trapaceiro. E aí a gente tem que pensar, Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou... Não tem crente Gabriela aqui, né? Não, crente Gabriela não tem. Não. Não é porque o pai foi que você tem que ser. Não é porque o pai foi alcoólatra que você tem que ser alcoólatra. Não é porque o pai foi mulherengo que você vai ser mulherengo. Não é porque o pai foi trapaceiro que você vai ser trapaceiro. Não, de jeito nenhum. Eu cresci num ambiente que os meus pais eram e são crentes igual corintiano. Eles são roxo mesmo. Tem corintiano aqui hoje? Ixi, o Dimas está frito aqui, só tem corintiano. Vacilou, dançou. Meu irmão, ele se perdeu, se envolveu. Ele era músico, se envolveu com droga, se envolveu com mulherada, era uma miséria. E eu cresci vendo aquilo. Mas eu falava, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Meu pai viveu com a minha mãe 65 anos. Só acabou o casamento porque ela morreu. Ele está com 99, casou de novo. Ele disse, é bom que o homem esteja só. Não, não é bom que o homem esteja só. Vou para a Bíblia. Não, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Eu sou homem, então casou de novo. E minha mãe deve estar virando até hoje lá no túmulo, porque casou rápido demais. Não deixou ela nem esfriar, já casou rápido. Então, Jacó tem 4 mulheres. Olha o ambiente que cresce José. Olha só, seus irmãos eram assassinos. Gênesis capítulo 34. Sua irmã é violentada por Siquém e eles matam todos os homens da cidade. José não participou disso, não.
Seus irmãos eram assassinos, criminosos, vingativos. Mas ele não deixa que nada disso se apegue à sua alma. Nada disso se interfira no seu caráter moral, espiritual. Como homem, ele não se espelha no exemplo do pai, não se espelha no exemplo dos irmãos. O ambiente é hostil. É assim porque nasceu na favela. Não tem nada disso, mano. É assim porque nasceu num lar totalmente disfuncional. Não. Nós podemos mudar a história. Você pode mudar a história. Eu sempre falo para as pessoas, não é porque o seu pai divorciou que você vai também divorciar. Não é porque o casamento do seu pai, da sua mãe ou de alguém da família não deu certo, que o seu não vai dar. A gente pode mudar a história. A partir de nós podemos mudar a história. Olha só, que família. Rubens, seu irmão, se deita com Bila, mulher do seu pai, a sua madrasta. Gênesis capítulo 35, verso 22. Hello? Está vendo que família é essa? O irmão agora está transando com a madrasta, com a mulher do pai. Ele está nesse ambiente. Mas ele sempre está olhando para o seu futuro. Ele está sempre olhando para o seu propósito. Ele não se deixa envolver, ele não se deixa contaminar. Nós temos que ter sempre em mente, eu estou aqui para transformar o ambiente. Lá na empresa onde você está lá para transformar o ambiente. O pessoal está falando lá piadas pesadas, sujas, você chegou, tem que parar. Opa, chegou fulano de tal. A conversa tem que mudar. Está falando de mulher, está falando de coisa que não compete. Você chegou, o assunto tem que acabar, o assunto tem que mudar. A gente tem que chegar para fazer a diferença. Olha só, Raquel, sua mãe, morre ao dar à luz a Benjamim. Agora ele é órfão. O pai tem 4 mulheres, uma delas está transando com o irmão. A mãe morre, agora ele é órfão. Ele está nesse ambiente. Mas ele tem domínio próprio. Ele sabe aonde ele quer chegar. E ele sabe que para chegar lá, ele precisa manter a sua integridade. Escuta mais aí. Olha só que ambiente. Judá, seu irmão, diga Judá, seu irmão. Teve um filho com Tamar, sua nora. Hello? Será que tem alguma coincidência com os dias que a gente está vivendo hoje? Que as famílias são disfuncionais? Que já se perdeu o pudor? Que já se perdeu o senso do ridículo? Nós, como homens de Deus, temos que passar isso para os nossos filhos. Eu louvo a Deus, os meus filhos, o mais novo tinha 15 anos quando a gente foi para Miami. E eles não queriam ir também. Mas graças a Deus, nunca nenhum deles se envolveu com álcool, nunca nenhum deles se envolveu com cigarro, com drogas. Eles se guardaram, sempre servindo ao Senhor. Então, eu procurei sempre a única Bíblia que eles realmente poderiam ler era a minha vida, o meu testemunho, o meu comportamento. Eu estava pensando, gente, aqui nós estamos entre homens. Eu vou fazer 45 anos de casado. Eu nunca dei uma cantada em nenhuma mulher. E olha que eu era namorador antes de casar. Namorava com 3, 4 meninas da igreja ao mesmo tempo. Mas depois que eu me casei, decidi amar a minha esposa, os meus olhos é só para ela. Às vezes ela vê coisa que eu não estou vendo, e ela vem e chega junto. Aquela mulher lá. Falei, meu bem, eu não estou vendo nada. Não se faça de sonso.
Hello? Não é a mesma coisa que meu bem, eu não vi nada. Como você não viu nada? Não precisa chegar tão perto da irmã para falar com ela. Então nós temos que ser exemplo dos fiéis. José é criado como um filho mimado. Erro que os seus pais cometeram. Você tem 3 filhos? Trate todos eles iguais. Você tem 4? Trate eles todos iguais. Não faça distinção. Jacó fez distinção entre Esaú, e o pai dele também fez, né? O Isaac fez entre Esaú e Jacó fez a mesma coisa com os filhos. Qual era o filho preferido de Jacó? Era José e Benjamim. E os outros 10? Aí você cria uma série de complicações. José teve que enfrentar ódio e inveja dos seus irmãos. Ele teve que enfrentar traição contra a sua vida, vendido como escravo. José teve que enfrentar acusação de estupro pela mulher de Potifar. Era uma potifasa mesmo, né? Era uma potifasa. Gênesis capítulo 39, verso 7 e 10. E quando eu olho para a atitude de José, para mim, esse texto, o verso 9 até o verso de número 10, ou 7 até o 10, mostra tudo o que a gente está vendo aqui nessa noite. Capítulo 39, verso 10. Olha a atitude de um homem que tem domínio próprio. Olha a atitude de um homem consistente. Olha a atitude de um homem íntegro. Como eu e você agiríamos diante de uma oportunidade dessa? Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Uau, que legal. O Potifar está por aqui? Não. Tem algum empregado? Não, está só nós. Opa, vou aproveitar a oportunidade. Não. Ele recusou. Então ele é boiola. Não é o que fala pra gente? Tu é bicha. Peraí, tu é boiola, cara. Elogio, né? Então, mas boiola, vocês já ouviram falar de negócio de boiola? Alguém já ouviu? Boiola, lá tem muito disso, né? Lá em Miami é mariconzão. Tu és um mariconzão. Tu eres um maricom. Ele recusou dizendo assim: ei, escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Quem já assistiu aquele filme Pecado Mora ao Lado? Ixi, ninguém assistiu aqui, então não assiste não, irmão. Mas quem sabe o pecado está morando ao lado de você. Olha o que José enfrenta. Isso é integridade. Isso é ser um homem completo. Isso não é ser covarde. Isso não é ser boiola, biba, mariconzão, bicha. Não. É ser um homem comprometido com Deus. Ninguém está vendo? Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está vendo. Quando você viaja, como é que você se comporta? Quando você está na fila do banco, como é que você se comporta? Eu estou fora do Brasil há 25 anos. Eu vou para a fila do banco, eu olho para tudo quanto é lado, eu olho para cima, eu olho para o teto, não olho para dar
oportunidade nenhuma. E eu sempre digo lá em Miami, cuidado, nós que ministramos no altar, cuidado quando você está na fila do supermercado, cuidado quando você está na fila do banco. Você pode secar uma mulher lá na fila do banco, lá no caixa, e um dia ela vem para a igreja e vê você no púlpito. O que ela vai dizer? Pô, esse camarada é safado, ele me cantou lá na fila do banco. Ele passou o cerol, quis passar o cerol em mim. Para querer empinar pipa, meu irmão. Para quê? Olha José, olha para ele. Esse é um homem completo. E numa bobeira que ele deu, a mulher ficou muito perto, ela agarrou a roupa dele. Ele fugiu, mas, como a gente diz, too late, foi tarde. Ela catou a roupa e fez aquele estardalhaço. É sempre assim. O diabo vem, ele apresenta um cenário bacana, legal, mas depois, eu conheço, Dimas conhece, pastores que não vigiaram, caíram de boca na lama, 15 minutos de prazer, e quando acabou, o peso do pecado caiu em cima. Agora é tarde, meu irmão. Ah, Deus perdoa. Perdoa, mas às vezes você vai perder muitos privilégios. Você pode não perder o privilégio da salvação, mas vai perder outros privilégios. José tinha tudo para ser um cara amargo, para ser um cara ranzinza, um cara cheio de complexo, um cara cheio de rancor. Vai para a prisão, vai para a cadeia, sem ter feito nada. Igual aquela história que a gente sempre ouviu, pagou o pato sem comer. Né? Pagou o pato sem comer, ele não pegou a mulher. Não, quero você não, eu tenho compromisso com Deus. Pensa nisso, pensa nisso. Quantos governadores existiram no Egito? Quantos teólogos tem aqui? Ajuda eu aí. Dimas é mestre, doutor, PhD em teologia. Quantos José existiram? Quantos governadores existiram? Só ele, meu irmão. Só José. Tem coisa que Deus reservou só para você, aleluia. Agarra isso nessa noite. Tem sonho, tem propósitos, tem objetivos que Deus só reservou para você. Tem promessa que é só para você. Tem promessa que é só para sua família. Tem bênção que é só para você. Ninguém vai ocupar o lugar que Deus preparou para você, meu querido. Se você se mantiver íntegro, se você não sujar sua roupa, se você não manchar as tuas vestes, se você não denegrir o teu caráter, tem promessas que Deus, diga assim, Deus tem negócio que é só comigo. Sim ou não? Sim? Você acha que se eu tentar ser igual o pastor Dimas vai dar certo? Não vai. Só ele tem essa graça, ele é único. Se eu tirar minha mulher igual ele tira aqui no culto, ela nunca mais vai na igreja. Se eu tirar um dos meus filhos ou uma das noras igual ele tira, mas eu estou na rua da amargura, eu vou dormir debaixo da ponte, lá na casinha junto com o cachorro no fundo do quintal. E ele tira na maior. E eu falei para ele que ele é o amor personalizado, mas Deus escolheu ele para isso. Deus te escolheu com um propósito. Deus te chamou com um propósito. Você precisa só se manter íntegro. E saiba de uma coisa, casou, meu irmão, pode ser que venha o que venha, igual Jó. Jó perdeu tudo, só não perdeu a mulher. Deus deu em dobro tudo para ele de volta. Graças a Deus que não deu em dobro a mulher.
Mas ela ficou, sabe, quando já não dava mais, é que ela falou, ô Jó, porque ele já estava podre, Mas ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem honesto, um homem fiel, que se desviava do mal. José sofre abandono, é esquecido pelo copeiro, o qual ele havia interpretado seu sonho. Quem apostaria, quem acreditaria num cara igual José? Só Deus. Quantos que apostariam alguma coisa em você, algumas fichas? Quase ninguém apostaria nada. Mas Deus apostou em você. Diga, Deus me escolheu. Ele tem um negócio comigo. E pode o inferno se levantar. O que Deus tem para mim vai se realizar. Aleluia. Creia nisso. Receba isso agora. Aplauda o Senhor. Glorifica o Senhor. Chame a existência. Declare. Quem apostaria, quem acreditaria em um homem assim? José poderia, sem dúvida nenhuma, ser um homem cheio de ressentimento. Irmão, eu tenho dificuldade de lidar com um homem que é cheio de mimimi. Lá em Miami tinha uma época, graças a Deus que passou, os homens eram tudo assim, cheios de mimimi. Mais do que as mulheres, qualquer coisinha que acontecia, mimimi. Ah, pelo amor de Deus, tu é homem ou o que tu é? Cheio de dedo. Que foi? Magoei. Ah, tá de biquinho? Ah, meu irmão, peraí. Ah, não, você não... É mariconzão. Não, era difícil, Dimas. Os homens eram mais melindrosos do que as mulheres. De verdade, gente. Era um terror. Uns homens marica mesmo. Eram uns caras assim, empresário, cara de dinheiro, cara com muita grana, mas tudo cheio de mimimi. Qualquer coisinha que acontecesse, ficava de bico. Ficava igual papagaio, aquele bicão. Ah, pelo amor de Deus. José poderia ser um cara cheio de ressentimentos, ódio, rancor, mágoa, vingativo, amargo, depressivo, oprimido, complexado, desconectado, revoltado, resmungão. Parece o Mutli. O Zé Buscapé. Medalha. Mutli! Né? Pelo amor de Deus. A gente foi chamado para ser homens completos. Dá um aplauso por esse tema. Um homem completo. Que aguenta mesmo. Sabe, tem resistência, tem resiliência, é pau para toda obra, é macho de verdade, sabe? Homem que impõe respeito, e não importa a idade, Meu filho caçula é um cara que impõe respeito, e desde garoto ele chegava, ele impunha respeito. Um cara que até em casa ele impunha respeito. Uma época a gente quis dar uns arroxos nele, falou, ó, tem a lei dos direitos da criança, hein? Lembra quando saiu a lei dos direitos da criança? Ele sabia a lei dos direitos da criança. Falei, então tu tem que fazer direito, vai ser advogado. E ele foi ser advogado. Aí Deus chamou ele abandonou tudo, né? Abandonou o 3º ano de direito e foi para o Christ for the Nation. Ele tinha compromisso com Deus, esse José. Tinha sede, tinha fome de Deus, sua alma anelava agradar a Deus. E a gente vê isso claramente, né? Olha quando a expressão dele, no verso 10, do capítulo 39. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? É lindo demais. Ele anelava agradar a Deus. Nunca se deixou governar pela dor, nem pelas circunstâncias. Foram 13 anos de batalhas interiores e exteriores. Mas nada disso azedou a alma de José. A gente até entende mulher azeda, sim ou não? Quantos homens aqui têm ciclo menstrual? Nenhum?
Uxi! Sabe por quê? Segura essa. Muitas vezes a gente está de TPM 30 dias. Quando a mulher tem uma semana, 10 dias, e a gente, como homem, não deveria ter nenhum dia, mas às vezes a gente é tão ranzinza, tão cri-cri, tão chato, que a gente tem 30 dias de TPM. Está sempre mal-humorado, não tem motivo para rir, não tem motivo para sorrir, não tem motivo para celebrar. Eu aprendi com o pastor Costa Neto, lá de Fortaleza. Cara, celebre as mínimas conquistas. Celebre as mínimas vitórias. Se você não souber celebrar as mínimas conquistas, as mínimas vitórias, você jamais irá saber celebrar as grandes conquistas. Seja feliz com os pequenos passos que você dá. Porque quando você estiver aqui na esteira, correndo, você vai estar feliz, sabendo que você vai chegar aonde Deus tem preparado para você. Nada disso azedou a alma de José. Nada bloqueou sua trajetória, seus objetivos e propósitos. José soube fechar as janelas da alma. Diga, fechando janelas da alma. Hoje você tem que fechar 3 janelas e tem que abrir 3 janelas. Quais são as janelas que você tem que fechar? Do ressentimento. Ai, pastor Dimas não me cumprimentou na porta hoje. Puxa, o que será, hein? Nossa, ele sempre fala alguma coisa alegre, hoje ele não falou nada para mim. O que será que está acontecendo? Ressentimento. O Emilson cumprimenta todo mundo. Nunca ele se dirigiu para me cumprimentar. Me dá um abraço, então. Nunca recebi nenhum texto, um WhatsApp dele, um torpedo. Ressentimentos. Fecha essa janela hoje. Fecha hoje. A janela da comparação. Cadê o menino que cantou aqui? Que tava, é você aí, né? Que tenor, hein, meu irmão? Falei para o Dimas, nossa, cantar a música do Thales Roberto naquela altura. Falei, caramba, eu já canto, eu acho que eu já sou, né, um meio tenor, mas o menino ali, que maravilha, que Deus te abençoe, filho. Um aplauso pela vida desse moço, pelo talento dele. Mas ele não toca guitarra. Acho que não. Mas o outro toca e toca bem pra caramba. Tá aqui, ó. Mandou ver no solo ali. Cadê o menino da batera? Tá aqui, ó. Então, um toca bateria, o outro toca teclado, o outro toca guitarra, o outro canta. Você não precisa se comparar com ninguém. Talvez você não seja um pregador eloquente, mas você é um excelente conferencista. Talvez você não seja um excelente pregador, um excelente conferencista, mas você é um ótimo conselheiro. Que as pessoas, os homens da igreja te buscam para pedir conselho. E a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Então, não seja aquela pessoa que tem as janelas do ressentimento abertas. Fecha. Janela da comparação. Nós, pastores... Quantos pastores sofrem demais porque fica se comparando com a igreja do outro, com o dom do outro? Deixa ele fazer, do jeito dele. A gente tem que ser do nosso jeito. A gente faz aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Ah, mas a igreja do outro está crescendo porque não sei o que. Ah, problema dele, sorte dele. Segue fazendo o teu trabalho. Um dia eu estava, princípio da igreja, fui no Rick Warren, participei de várias conferências sobre igreja com propósito. Fui com o pessoal lá de Manaus, fui com o pessoal da Colômbia, igreja em célula, fui grupo de 3, grupo de 5. E um dia eu estava orando e Deus falou assim, mas tu é burro demais mesmo, hein? Faz a igreja arroz com feijão que você vai ver que vai dar certo. Prega direitinho, canta direitinho, ora direitinho, faz tudo
direitinho, que você vai ver que a igreja vai crescer. O que o outro está fazendo não importa. Eu parei de ir atrás da visão dos outros e agarrei a visão que Deus tinha para mim. A igreja deu um boom, meu querido. Deus tem uma visão para você, aleluia. Corra atrás dessa visão e coloque ela em prática. Feche a janela do ressentimento, da comparação e da murmuração. Para de murmurar. Para de comparar a tua mulher com a mulher do outro. Para de comparar os teus filhos com o filho do outro. Para de comparar o carro. Ai, Deus, puxa, meu carro é 2006, o do irmão já é 2026 e nem saiu ainda, mas... Nossa, o dele é um Corolla preto, o meu é azul, eu queria tanto... Sabe aquele programa que tinha aqui no Brasil? Eu queria tanto, que o olho caía assim. Quem lembra disso? Eu sempre quis. Irmão, se contente com aquilo que Deus te deu. Celebra com a mulher que Deus te deu na juventude, celebra na velhice. Amém? Panela velha que faz comida boa, irmão. Se você não sabia disso, panela velha que faz comida boa. Eu falo isso, minha mulher quer me matar. Tá me chamando de velha, panela. Meu bem, tu é uma panela das boas, uma caçarola boa. Abra janelas da oração, da gratidão e da fé. Fique de pé. Escute isso. Não se deixe governar pela dor. Resista às incompreensões, às infidelidades e à vingança dos demais. Coloque tudo nas mãos de Deus. Escolha sempre o caminho do perdão. Perdoar é repetir com o próximo o que Deus faz conosco diariamente. Guarde isso. Perdoar é fazer com o próximo aquilo que Deus faz com a gente diariamente. José fechou as janelas do ressentimento, da comparação, da murmuração e abriu as janelas da oração, da fé, do perdão. Olha como ele age. Gênesis 45, versos 5, 14 e 15. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Ele poderia ter vingado tudo o que aconteceu com ele. Foi humilhado, foi vendido, jogado no poço, foi parar escravo na casa de Potifar, é condenado, julgado como estrupador, vai para a prisão, fica lá na prisão, o carcereiro dá liberdade para ele desvenda o sonho do copeiro, do cozinheiro, o cozinheiro morre, o copeiro fica lá, mas esquece dele, ele foi esquecido, mas Deus tinha algo grande para ele. Diga, Deus tem algo grande para mim. E eu vou perdoar quem me ofender, quem me trair, quem for desleal, infiel comigo. Eu abro as janelas do perdão nessa noite para perdoar e não guardar mágoas, nem rancor, nem ódio. Eu nasci para vencer. Você pode dar um aplauso ao Senhor porque você nasceu para vencer?
Feche as janelas do ressentimento. Feche as janelas da comparação. Você é um ser singular. Eu já cheguei em alguns lugares que encontrei gente que parecia demais comigo. Mas eu sempre pensei, ele parece fisicamente, mas interiormente eu sou diferente dele. O que Deus tem com ele é uma coisa, o que Deus tem comigo é outra. Aquilo que Deus tem para mim, ninguém vai tomar. Então eu fechei, e eu já fui, gente, traído pra caramba. Dimas sabe o que é traição no ministério. Já fui traído, jogado na cova dos leões, agora vai morrer. Jogado na piscina cheia de jacaré, para ter que nadar e sair do outro lado. Mas o meu coração, eu nunca deixei azedar. Nunca deixei o ressentimento, fazer raiz. A palavra de Deus diz que a raiz de amargura brotando lá em Hebreus, no nosso coração, ela contamina o nosso corpo e contamina todo mundo que está à nossa volta. Se você quer fechar algumas janelas hoje, até mesmo janela que eu não citei aqui, mas você sabe que precisa fechar. A janela da cobiça, a janela da inveja, a janela do disque-disque. Alguma janela na sua vida. Tem alguma brecha, tem alguma janela aberta. Que você sabe que hoje precisa fechar. Eu queria que você saísse do seu lugar. E viesse aqui, nós vamos orar juntos. E vamos fechar essas janelas. E vamos abrir as janelas, como está lá no texto de 2 Reis, capítulo 13, o verso 14 a seguir. Que o Eliseu diz para o rei, abre a janela e atira suas flechas. Então hoje você vai fechar algumas janelas, vai abrir outras janelas e vai atirar as suas flechas. E você vai sair daqui liberto, curado. Cadê o pianista para nós fazer aquele som gostoso aqui nessa noite? José poderia chorar, se lamentar, criticar, resmungar. E essa música, isso, tem falado demais comigo. Davi ele diz, minhas lágrimas, onde está o meu Deus? José poderia dizer, onde está o meu Deus? Por que está abatida a minha alma? Por que minha alma está inquieta? E ele responde, espere em Deus que você vai chegar lá. Confie em Deus que você vai chegar lá. Minha alma, por que você está abatida? Deus, por que você se esqueceu de mim? Seja sincero. Algum dia você já disse, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Alguém já falou isso algum dia? Eu já falei algumas vezes. Com a boca no pó. Chorando, dizendo, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Do que são feitas as suas promessas? Cadê a promessa? Cadê a realização do sonho? Cadê aquilo que o Senhor disse que ia fazer comigo e através de mim? Com a boca no pó, chorando. Mas hoje a gente tem um entendimento legal da palavra de Deus. A gente pode dizer então, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Escute. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aqui vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa dor vai passar, essa angústia vai passar, esse medo vai passar, essa aflição vai passar, esse desespero vai passar, essa dificuldade vai passar, essa escassez vai passar. Oh, aleluia! Essa amargura vai passar, o sorriso vai chegar, a celebração vai chegar, a festa vai acontecer. Aleluia! A festa vai acontecer. Pastor Dimas, vem cá orar pelas suas ovelhas. Emilson, vem aqui orar. Chega mais pertinho do altar aqui. É um momento especial que vocês serão ministrados pelo vosso pastor. Vem cá, Emilson, também, que tem a responsabilidade, junto com o pastor, de levar esses homens cada vez mais perto de Deus. Vocês estão de parabéns. Realizar um congresso para homens não é fácil. A mulherada a gente ajunta sim, mas homens é difícil. Mas Deus separou essa noite para selar esse trabalho. Vocês são colunas aqui nesse lugar. Sejam colunas, sejam voluntários, dispostos a fazer o que vier para fazer. Sejam dizimistas. Primeira coisa que meu pai me ensinou, garoto, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo sorvete na rua. Quando meu pai tinha uma construtora, meu pai era construtor de postos de gasolina, gasolina São Paulo, gasolina Ipiranga e Texaco. Eu fui vender sorvete na rua com 8 anos. Com 10 anos eu era vendedor de roupa, de cama, mesa e banho em Mauá. Com 13 anos eu comecei a trabalhar numa empresa. Trabalhei nela até os 17 anos. Mas meu pai ensinou: seja dizimista. Você quer bênção? Seja dizimista. Fiel. Ganhou 10, dá 1. Ganhou 100, dá 10. Ganhou 1000, dá 100. Ganhou 10.000, dá 1000. Ganhou 100.000, dá 10.000. Seja fiel. Ensinou a gente em casa. Eu ensinei meus filhos. Dimas, quando não tinha oferta para levar no cultinho, não vou na igreja. Não tem oferta para levar no cultinho, não vou no culto. Tinha que arrumar o dinheiro, senão ele não ia. Porque aprenderam a ofertar e dizimar. E eu aprendi. E aonde eu cheguei, em qualquer empresa que eu chegava, Deus me colocava por cabeça. Diga assim: Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te agradecemos demais, Deus, pelo momento que nós tivemos juntos do Senhor aqui. Obrigado pelo Senhor ter ministrado na nossa alma e nos ajudar a ser um pouco mais completo. Queremos ser completo, desejamos a completude do Senhor. Leve-nos na tua paz, da mesma forma como o Senhor nos trouxe. Leva teus filhos na segurança, e ao chegar na casa dele, que a paz do Senhor adentre o lar dele junto com ele, Senhor. E que amanhã tenhamos um domingo maravilhoso de cultuar ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplaudam ao Senhor e nos vemos amanhã em nome de Jesus.